Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está no Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença. Olha só, quanto tempo nós vivemos? Tá? Muitos podem colocar, deixa eu endireitar a câmera aqui, só um instantinho. Muitos podem colocar que, enfim, depende da fé, depende disso, daquilo, mas aqui o canal segue a ciência. Então, um estudo impressionante, tá? Que eu vou apresentar para vocês aqui da melhor maneira possível. Olha só, tá na sua tela aí, né, o Blueprint da longevidade, o novo eixo da edição celular. Então, eles descobriram, tá, através desse novo eixo, é um eixo biológico, que determina quanto tempo cada ser humano vai viver. Está pensando que é brincadeira? Não é não. Esse estudo revelou a longevidade humana e que ela não depende apenas da genética, mas de como nossas células, digamos, editam as suas próprias instruções. É o chamado, vou aqui aportuguesar, o splicing alternativo. A forma como essas células vão editar as mensagens dos genes e constituir uma segunda camada independente de controle da longevidade nos mamíferos. O limite máximo de quanto um ser humano pode viver pode depender de quais genes estão ativos e de como essas células vão editar as instruções para esses genes serem produzidos. O estudo recente realizado em mamíferos revela que esse processo, o chamado splicing alternativo, varia de formas precisas, previsíveis, entre as espécies de vida curta e de vida longa. Essa descoberta identificou um eixo biológico inteiramente novo de regulação da longevidade. E não é só isso não, tá? Quando a gente analisa mais a fundo, né, a ciência desse envelhecimento focava no painel de ligar e desligar genes. Ou seja, a primeira camada, a transcrição, e a segunda, o limite. Mas não para por aí. Não. A descoberta identificou um eixo biológico inteiramente novo de regulação da longevidade, operando de forma independente das mudanças na expressão gênica que vem sendo estudadas há décadas e pode eventualmente apontar caminhos para intervenções nas doenças relacionadas à idade. A nossa maquinaria molecular, que determina a expectativa de vida de uma espécie, não está fixada a uma única camada da biologia. Ela está distribuída em pelo menos duas. A atividade gênica, estou traduzindo aqui o artigo, e a edição gênica. A camada da edição só agora está começando a entrar em foco. Então, essa tradução ali, realmente, às vezes ela não faz sentido, mas já consertei aqui. E as células fazem o quê? As instruções, elas vão dando a instrução para que isso tudo ocorra, é um mecanismo molecular, né? Então, vamos ver aqui com mais detalhes. Cada gene humano pode produzir múltiplas versões de sua proteína. O processo responsável por isso é o quê? O splicing alternativo. Após um gene ser copiado em uma mensagem preliminar de RNA, a maquinaria da célula vai selecionar quais segmentos manter, quais cortar antes de montar o conjunto final de instruções, e esses segmentos, os exons, são as partes de um gene que realmente codificam pedaços da proteína. Pense neles como peças daquele Lego, onde cada uma representa uma pequena seção que vai contribuir para a construção final. A partir do mesmo conjunto de Legos, você pode criar estruturas diferentes, escolhendo diferentes combinações de peças. Da mesma forma, uma célula pode unir diferentes exons,
para formar versões distintas de uma proteína, tá? As isoformas. Então, cada uma com sua própria forma e função. Até 95% dos genes humanos com múltiplos segmentos passam por essa edição. O resultado é uma expansão da diversidade de proteínas a partir de um número finito de genes. Isso, há muito tempo, é associado a doenças. Cerca de 15% das condições hereditárias de cânceres envolve erros de splicing. Então, o que vai permanecer incerto nisso tudo é se os padrões de splicing diferem sistematicamente entre espécies com diferentes tempos máximos de vida e se essas diferenças carregam um significado biológico. Ora, tá aí para vocês, né? Ora, então, o que aconteceu? Um padrão em 26 espécies. O estudo recente analisou padrões de splicing em 6 tecidos: o cérebro, coração, rim, do fígado, do pulmão e a pele, o maior órgão do corpo humano. Então, o foco foram 26 espécies de mamíferos com expectativas de vida que variavam pouco mais de 2 anos a 37. Identificaram 731 eventos de splicing cujos padrões se correlacionam com a longevidade máxima. Cerca da metade das espécies de vida longa apresentam um aumento no número de exons, as partes dos genes que codificam proteínas. A outra metade mostra justamente o oposto. Ora, mas e os eventos de splicing? É o que nós vamos ver. Então, o que aconteceu? Esses eventos, com níveis globais de expressão, se correlacionam com a longevidade. Né? Captura informações relacionadas ao tempo de vida que as medições padrões de atividade gênica ignoram completamente. As duas camadas de regulação, transcrição e splicing operam em paralelo, cada uma codificando diferentes aspectos do que torna uma espécie de vida mais longa e outra mais curta. Ora, na maioria dos tecidos, a longevidade e a massa corporal estão intimamente ligadas. Os padrões de splicing do cérebro rompem essa restrição. Ele mantém um programa de splicing distinto, vinculado ao tempo de sobrevivência da espécie. O cérebro contém 2 a 3 vezes mais eventos de splicing associados à longevidade exclusivos de um único tecido do que qualquer outro órgão. Genes envolvidos na forma como essas células cerebrais se comunicam e se transformam, como aqueles que ajudam a formar conexões entre neurônios, construção de fibras nervosas, liberação de sinais químicos, compõem mais de 15% dos principais grupos encontrados entre os genes cujo splicing está ligado à longevidade. Agora, o que isso significa tanto para o envelhecimento? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui justamente o cérebro, né, rompendo a regra, a edição celular priorizando a arquitetura de comunicação do cérebro aqui. E agora vem a parte mais bacana. Como eu falei, eu deixo sempre para o final. O estudo não entrega uma terapia. Ele entrega um mapa. Os genes, caminhos e proteínas reguladoras que ele identifica constituem uma rede de alvos potenciais para intervenções que visam estender a longevidade saudável. O enriquecimento de splicing, associado à longevidade em regiões de proteínas que conferem flexibilidade molecular, sugere que as espécies de vida longa podem manter a capacidade de suas células de se adaptarem ao estresse e a desafios metabólicos por meio de um ajuste fino no nível do splicing. Entenderam? Ou seja, tem uma adaptabilidade nessa parte? Tem. Mas o que eles estão falando? O enriquecimento dessa parte aí, justamente mexendo na biologia molecular. Para a crescente população de pessoas que chegam aos 80, 90 anos, acumulando doenças crônicas,
esse trabalho reformula uma questão fundamental. Vamos dar uma olhada aqui. Redefinindo intervenções, que é o mapeamento de uma terapia guiada. Então, repetindo, para a crescente população de pessoas, 80, 90 anos, com várias doenças crônicas, esse trabalho reformula totalmente uma questão fundamental. O envelhecimento não se trata apenas de quais genes vão ligar ou desligar. Trata-se de como as células editam as mensagens que esses genes enviam e se essa edição pode ser guiada em direção aos padrões que a natureza já selecionou para uma vida mais longa. Bacana, né, gente? Gostaram? Eu gostei muito, tá? Então, justamente aí, ó, o envelhecimento não se tratando apenas de quais genes vão ser ligados ou desligados, mas de como essas células vão editar ativamente as mensagens que esses genes enviam e se podemos guiá-los ou não, né? Olha, realmente é uma nova fronteira na extensão da longevidade humana mapeada, muito, mas muito promissor isso daí, né? Porque justamente não está apresentando assim, vamos dizer, uma cura imediata, mas um conjunto de fatores que podem justamente, quem sabe num futuro próximo, né, colocar aí, através de todo esse mapeamento, de toda essa engenharia da biologia molecular, do splicing, etc., né, melhorar, mitigar, quem sabe até curar doenças crônicas, como citado no trabalho. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, compartilhar bastante, deixe o seu like, faça a sua doação, tá? Ajude aqui o canal a crescer e inscreva-se também no Alerta do Tempo, o melhor da previsão do tempo, os dois melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.